capítulo de número 11. Na verdade, nós continuamos a exposição no capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo de número 11. Texto da palavra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 11, do versículo 6 ao versículo de número 27. Segundo Samuel, mais uma vez, irmãos, eu repito aqui, segundo Samuel, capítulo 11, de 6 a 27. Eu farei a leitura. Os irmãos atentamente, em oração, acompanhem o texto bíblico, enquanto nós o lemos aqui, irmãos. Vocês se lembram que, quando a última vez que nós estivemos em 2 Samuel, Davi tinha adulterado com a mulher de Urias, chamada Betseba, e ele pensara que tudo havia ficado nesta aventura apenas, que não haveria implicações. Mas, depois de certo tempo, a mulher manda avisar ao rei Davi que ela está grávida. E é aí que nós paramos. E agora vamos ver como essa história se desenrola e quais são as atitudes de Davi diante de Deus acerca disso. Versículo 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e no seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se, ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar no muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele no muro, um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro, e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo. Porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos teus servos do rei.
e também morreu o teu servo Urias, o Heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota. E tu, anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher, ele deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, Deus que tudo vê, ó Deus que sonda o nosso coração, abençoa-nos então, ó Deus, com teu Santo Espírito, para que as advertências, ó Pai, da tua palavra, o exemplo de Davi, o mau exemplo, seja aplicado em nós poderosamente, ó Deus, para que nós saibamos que da mesma maneira que nós estamos sempre diante da tua misericórdia, diante de nós está sempre também o teu juízo. Assim, abençoa-nos enquanto pregamos a tua palavra e abençoa-nos enquanto a ouvimos. Ó Deus, nós oramos por isso, em nome de Jesus, e com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, se nós perguntássemos a cada um dos aqui presentes que grande capítulo da Bíblia, ou que grandes capítulos da Bíblia você poderia colocar numa lista? Imagine-se que você tivesse esse desafio de colocar numa lista grandes capítulos da Bíblia, que te falam em especial. Gênesis 1 poderia estar nessa lista. A criação de Deus, poderosa. Talvez o Salmo 1, o conhecido Salmo 1, bem-aventurado o homem. O Salmo 23, tão amado: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ou Mateus 5, as bem-aventuranças, as tão amadas bem-aventuranças, o início do sermão famoso do monte. João 10, poderia ser, André, o bom pastor. Ou talvez Romanos 3, que fala da soberania divina, da eleição daqueles que lhe pertencem. Haveria muitos textos nessa nossa lista aqui imaginária, composta, mas poucas listas incluiriam 2 Samuel 11. Mas apesar disso, esse capítulo é um capítulo importantíssimo da Bíblia, porque ele nos ensina uma lição que nós, pela graça de Deus, jamais devemos esquecer. E a lição é essa: que sem a graça de Deus, sem a mão protetora dele, um momento sequer sobre nós desgraçaremos a nossa vida. Isso é mostrado no texto pela queda de Davi. Mas Davi não é um homem qualquer. Davi foi o homem chamado homem segundo o coração de Deus. Davi era um grande herói entre o povo de Israel. Ele foi um grande herói. Davi é um dos grandes tipos de Cristo do Antigo Testamento. O Messias leva o seu nome: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós não estamos falando de um homem qualquer, mas ao mesmo tempo nós estamos falando de apenas um homem. 2 Samuel 11 narra a queda deste homem em desobediência, infidelidade e desonra. Como nós vimos no último domingo que estivemos diante do texto, a queda de Davi começou com o pecado de adultério e antes com a sua omissão de ir à guerra. Mas o seu pecado não terminou ali, não terminaria. Davi esperava que esse assunto sórdido ficasse para trás, que aquela aventura sexual terminasse ali naquela tarde, mas não. Deus, por meio da providência, usando a natureza, fez com que a mulher ficasse grávida. O parágrafo de abertura desse capítulo conclui o versículo 5 dizendo: Betseba Davi, estou grávida. Davi agora tinha dois caminhos:
uma vez que o pecado era público, confessava o seu pecado e se entregava a Deus, ao seu juízo, à sua correção e à sua misericórdia? Ou Davi endureceria o seu coração e persistiria no seu pecado? E foi esse segundo caminho que Davi escolheu: o endurecer-se e o resistir a Deus e cometer mais pecado sobre pecado. O texto que nós temos diante de nós começa então no versículo 6. Veja aí. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Lembra que Urias é o esposo de Betseba. Estava distante, cruzando o Jordão, lá na batalha contra Amon. E agora Davi tem que dar um jeito nisso. A mulher está grávida e o marido está longe. O marido tem que voltar logo antes que a barriga da mulher comece a se destacar. Então manda vir Urias urgente. Fala com ele para deixar a batalha e vir viver. Versículo 7. Vindo, pois, Urias a Davi, como era a ordem do rei, perguntou Davi a Urias como passava Joabe, o comandante do exército, como se achava o povo de Israel na batalha e como essa batalha ia. Ou seja, a princípio, uma conversa rotineira, uma conversa que não revelava a Urias o interesse de Davi em chamá-lo ali. E versículo 8 diz: depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. A lavar os pés aqui é um eufemismo para deite-se com a sua mulher. Era próprio aos judeus, não só quando comiam e bebiam, como também se deitavam antes de lavarem os pés. A ideia é: vá para a sua casa e deite-se com a sua mulher. Os presentes que seguiram Urias da parte de Davi, provavelmente, como diz e sugere um teólogo, poderiam ser vinho e frutas, para ajudarem o casal a entrar num clima romântico e poderem de fato habitarem juntos ali e o pecado de Davi ser escondido. Versículo 9 mostra que as coisas não saíram como planejava Davi. Versículo 9 diz assim: porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor e não desceu para a sua casa. O autor de 2 Samuel, ele usa para o verbo deitar aqui uma palavra hebraica que é a palavra shakab, que é a mesma palavra para se referir quando Davi dormiu com Betseba. É o mesmo verbo. Lá em 11:4, olha o 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele shakab com ela. E ele se deitou com ela. E agora o autor diz que Urias foi shakab, se deitar, mas não com Davi. Ele não foi a mulher de Urias. Ele foi fiel ao servo de Davi. Ele tinha uma consciência, Urias, de que ele não deveria ter benefícios enquanto os servos de Davi estavam na batalha. Então ele não desceu a sua casa. Veja, aqui o contraste é o seguinte: enquanto Urias tem consciência do seu dever de fidelidade a Deus e ao povo de Deus, Davi não tem. Ele se deita com a mulher de outro homem. Então o contraste é esse. Lembra que o escritor de 1 e 2 Samuel gosta de fazer contrastes com personagens. E aqui ele está fazendo isso. Ele está contrastando Urias com Davi. Ok? Vamos lá? Versículo de número 10. Fizeram saber Davi dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Ou seja, tu não estás cansado? Por que não desceste a tua casa? E veja a resposta de Urias. Vamos vê-la junto? Vamos lê-la junto? Leiamos. Respondeu Urias a Davi: arda Israel e Judá Joabe meu Senhor e os servos de meu Senhor estão acampados ao lado livre, e hei de entrar na minha casa para comer e beber, para alimentar com minha mulher, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Lembra que Jesus disse que o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Esse é o resumo da lei e dos profetas. Esse é o resumo do decálogo. Os 4 primeiros mandamentos expressam o nosso amor a Deus, e os 6 últimos, o nosso amor ao próximo. Urias
Ele ama Deus e ao próximo. Ele ama Deus em que sentido aqui? Como é que isso é revelado? Quando ele cita a arca. A arca, como nós já vimos, representava a Deus. Era a representação visível de Deus. Então a ideia de que o próprio Deus estava com o povo de Israel na batalha contra Amon. Como é que Urias iria se deitar com a sua mulher enquanto Deus o havia consagrado junto com o povo de Israel à batalha? Naquele tempo, havia um ritual de purificação para os guerreiros dentro do contexto de batalha, em que eles não desciam às suas casas e não tinham relações com as suas mulheres, com as suas esposas. Tanto que Davi mesmo faz isso, e eu separei aqui para a lembrança nossa, em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 5, Davi diz: eu estou em batalha contra meus homens, e por isso meus homens não tiveram contato com mulheres. Era um ritual de purificação para lutar a batalha sagrada de Deus. Então os homens, quando estavam em campanha, não tinham relações sexuais com suas esposas. Então é o que o Urias está mostrando aqui. Está mostrando respeito para com Deus e consagração a Deus. Em segundo lugar, ele ama o próximo, porque ele diz assim: os nossos irmãos, rei Davi, estão acampados na batalha, e eu vou estar no bem-estar com a minha esposa, comendo e bebendo com ela, me delirando com ela, de forma. Então o que está acontecendo aqui é que Urias está corrigindo Davi. É interessante que Urias era um heteu, não era um israelita. Os hititas, ou heteus, era uma minoria, um povo pequeno que morava em Canaã antes dos israelitas chegarem. Nós não sabemos como é que Urias acabou no exército de Davi. Alguns teólogos sugerem que foi quando Davi fugia de Saul e ele foi se esconder na caverna de Adulão. E lembra lá que os homens indignados, lembra que a turma se juntou a eles? Alguns, isso não tem na Bíblia, mas alguns supõem que um deles, uma vez que Davi fez aqueles homens no exército, pessoal, algum dentre eles estava Urias. É uma possibilidade. O texto não diz. Mas não é constrangedor a Davi, um homem que nem hebreu era, que nem israelita era, é ensinar a Davi que se deve amar a Deus e ao próximo. O que Davi não fez ao adulterar com Betseba, ele não amou a Deus porque quebrou o mandamento de Deus. E ele muito menos amou o próximo, porque deitou-se com a mulher dele. E o Urias está ensinando que constrangedor é isso. Mas olha o versículo 12. Então Davi disse a Urias, respondeu Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje. Ou seja, a ideia é que Davi quer mandar pensar em outra coisa. Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Parece que um script, um enredo que Davi escreveu, não consegue ser posto em prática. Urias, na sua fidelidade a Deus e ao próximo, resiste à ordenança do próprio rei, porque Deus é maior do que o rei. Por isso ele desobedece, porque a consciência dele está diante de Deus, consagrado a Deus para a batalha e aos seus irmãos, a quem ele ama e deveria estar com eles. Então Urias resiste. Não é a princípio a desobediência ao rei, mas acima de tudo a obediência ao rei dos reis, que é o próprio Deus. Então a ideia é que Davi tenta de tudo, irmãos, para que Urias vá à casa de Betseba, à casa de sua esposa e deite-se com ela. É interessante que novamente o autor faz um trocadilho aqui. Ele usa o tempo aqui, a expressão para a tarde, mostrando em que horas que Urias saiu embriagado da casa de Davi, casa real, faz uma ligação que foi à tarde também que Davi cobiçou a mulher de Urias. Lá no versículo 2, no capítulo 11 ainda, olha aí, versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava pelo terraço e viu a mulher. E agora, aqui novamente o autor contrasta. Numa tarde, Davi fez o que era mal, e em uma tarde, Urias fez o que era certo. Então ele está contrastando os dois tipos de homem. Mas o texto continua. Mas antes de nós continuarmos, eu gostaria de uma aplicação aqui. Você vê que Davi está tentando esconder o pecado dele, está tentando dar um jeito no pecado dele, e essa tentativa está sendo frustrada. Urias
não, de fato, faz como Davi exige dele. Então ele está sendo frustrado, ele está tentando e dá errado. Aí ele tenta e dá errado. Meus irmãos, quando fracassamos em tentar manter nossos pecados ocultos, o que está acontecendo é a mão graciosa de Deus nos chamando ao arrependimento e confissão. Nós não devíamos nessa hora endurecer nossa serviço, mas devíamos, reconhecendo que Deus está de fato nos chamando ao arrependimento, impedindo que o nosso pecado prospere, deveríamos então nos humilharmos, nos arrependermos, confessar nossos pecados e confiar na graça restauradora de Cristo. Davi está sendo chamado por Deus, e Deus está dizendo meio que na providência, e Deus nem aparece aqui ainda, mas a providência está mostrando: olha, não vai dar certo, não vai dar certo. Ao invés de Davi perceber isso e confessar o seu pecado, e se entregar à graça restauradora de Deus, que perdoa o pecado, como Davi mesmo sabia quantas vezes, ele insiste em pecar, ele insiste pelo seu braço, pelo seu orgulho, pelo seu poder humano, fazer com que a coisa aconteça como ele quer. E assim também nós somos desafiados. Quando Deus, na providência, faz com que nossos planos em esconder pecados e continuar pecando, não deem certo. Nós devemos ouvir a voz do Senhor, a graça dele percebida, e parar de pecar, porque ele dá um aviso: não vai dar certo, não dará certo. Mas Davi, ele continua. E aqui, meus irmãos, não é improvável que a próxima atitude de Davi não seja fundamentada no medo dele de morrer. Porque vocês se lembram que a pena para o adultério é a morte. Lá em Levítico 20, 10 diz: o adúltero será morto. A gente não pode deixar de imaginar que Davi teme isso, porque a mulher está lá grávida e o homem recusa se lidar com ela, e os servos da casa de Davi sabem que a mulher esteve na casa. Aquela altura, o texto não diz, mas naquela altura, meus irmãos, é muito improvável que a corte real já não saiba o que aconteceu. Joabe já desconfia, vai desconfiar mais ainda quando receber a carta. Os servos que foram buscar Betseba também já sabem o que está acontecendo, não são tolos. Davi teme que aquilo fique público e que ele morra, tenha que morrer. Mas Davi diz: não sou eu que vou morrer, é Urias que vai morrer. Ele vai morrer, não eu. E aí vem que Davi, graça, continua planejando. Versículo 14. Pela manhã, quando Davi viu que Urias não ia se render ao plano dele, não dormiria com a sua esposa, pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. O decreto da morte de Urias foi enviado a Joabe pelas mãos do próprio Urias. Olha o cinismo de Davi. Ele manda a sentença de morte daquele homem pelas mãos do próprio. Veja a consciência de Davi, como está cauterizado. Meus irmãos, Davi agora, ele se parece muito com Saul. Saul também fez isso com Davi. Quando Saul propôs a Davi o casamento com a sua filha, Saul diz assim: eu te dou a minha filha como mulher, como esposa, se você for aos filisteus e trouxer tantos precursos deles. E Davi vai, mas o texto diz que Saul pretendia que Davi morresse lá. Agora Davi parece com Saul, porque ele também está expondo o homem à morte, como Saul fez com Davi. Veja o que Davi está se tornando. E nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Vamos mais. Diz o verso 14: pela manhã, quando Davi escreveu uma carta a Joabe, ele a mandou com mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: o que estava escrito na carta? Olha aí: põe Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Irmãos, Davi está expondo, como nós falamos, Urias à morte. E é interessante aqui que o plano dele é uma loucura. Esse plano não tem como dar certo sem que as pessoas percebam. Como é que Joabe daria uma ordem a Urias para ele ir sozinho na frente da batalha, para enfrentar os homens valentes dos amonitas? É uma loucura. Provavelmente Urias não faria isso.
A ideia é que o plano de Davi, embora Davi quer dar fim a Urias, vai envolver mais gente, como envolvera de fato. Mais homens de Israel morrerão nesse plano de Davi para esconder os seus pecados. Então o plano é uma loucura, mas o pecado cega a si mesmo. O pecado tem esse poder de cegar. Ele não percebe que está se envolvendo em algo desgraçador. O homem tem um casamento bendito, uma esposa amável e crente. A mulher, a esposa, tem um homem fiel, piedoso, mas no trabalho começa a se envolver com alguém e não percebe que a vida dele pode todo ruir, o nome dele pode ser manchado, para nunca mais a mancha sair. Nunca mais. Nunca mais. Meu pai dizia para mim uma coisa verdadeira, e só Cristo para me guardar, e a vocês também, que nós só temos um nome, e que nós, carinho, devemos cuidar bem deste nome, porque nós só temos este. Davi foi enseguecido pelo pecado. Ele não mais via o que ele estava fazendo e as implicações que isso teria. Irmãos, você pode chegar a esse ponto e pensar assim, pastor, mas como um homem segundo o coração de Deus, como um homem como Davi, que nós vimos durante a história dele, que mostrou fé em Deus, amor ao próximo, respeito às autoridades, como é que um homem pode acabar assim? Como é que um homem pode fazer algo tão terrível? Não só o adultério, mas o planejamento de um assassinato. A confissão de fé baseada na Bíblia, diz assim: os crentes, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção deles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados de suas graças e conforto. Têm os seus corações endurecidos pelo pecado, suas consciências feridas, não mais em paz, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Irmãos, não pense, eu e você, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos amou em Cristo, que nós estamos a salvos se nós andarmos em pecado. É certo que nós não nos perderemos finalmente, mas nós sentiremos a vara pesada de Deus. Eu lhes digo, irmãos, não é algo agradável e fácil de se sentir. O pecado é uma tragédia, até mesmo na vida daqueles que foram salvos para o reino de Deus. É uma tragédia. Há pessoas que vão para o céu de uma maneira feliz e tranquila. Há entre nós aqueles que irão para o céu, mas debaixo de muito sofrimento, debaixo de muita parada. E nós temos que escolher, como salvos, como nós trilharemos a nossa jornada ao céu. A de Davi foi terrível. Depois do que Davi faz aqui, a vida dele nunca jamais seria. Veja agora o versículo 16. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade de Amon, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Meus irmãos, imagine agora, nós sabemos agora que Joabe recebeu a carta das mãos de Urias e que leu a carta, abriu a carta e leu. E a pergunta é: por que Joabe não desobedeceu Davi, vendo que Davi estava quebrando o mandamento de Deus, assassinando o homem? Joabe sabia o que estava acontecendo. Joabe não tinha imaginado o que estava acontecendo. Tem alguma coisa errada aqui. Tem motivo disso ser. Mas por que Joabe entra no plano de Davi? Vocês se lembram que Joabe assassinou Abner? Lembram-se? A gente já passou por isso. O texto está lá em 2 Samuel 3. Eu vou ler para vocês. Sabendo depois Davi que Joabe tinha matado a traição Abner, lembra que Abner era o comandante do filho de Saul das tropas do reino do norte. Do reino do norte, ou seja, da região do norte, que era ainda governada pelo filho de Saul, dos últimos filhos de Saul.
E Joabe era o comandante de Davi, que estava ao sul. E os dois reinos israelitas, por assim dizer, dois reinos assim, né? Os dois exércitos israelitas estavam se degladiando. E aí, então, quando Abner faz um movimento para fazer amizade com Davi, deixando e abandonando o filho de Saul, Joabe fica com ciúme, porque ele vê em Abner uma ameaça ao cargo dele. E aí Joabe manda vir Abner para uma conversa, a princípio uma conversa. Lembram-se que Abner mata o irmão de Joabe, lembra? Aquele que era veloz de corrida, lembra? E aí a Joabe queria vingança, e aí chama a Abner para conversar como se não tivesse nada contra ele. E na conversa enfia uma adaga, uma espada e mata a Abner. Davi fica sabendo, e sabe o que Davi faz? O texto diz assim lá em 2 Samuel 3. Sabendo depois Davi que aí isso acontecera, disse assim: inocentes somos eu e meu reino para com o Senhor, para sempre do sangue de Abner, filho de Ner. Esse foi publicamente uma maldição que Davi vai falar agora. Caia o sangue de Abner sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Essa foi uma maldição pública diante do povo, ou seja, Joabe é culpado, ele traiu Abner, ele matou e assassinou Abner, um homem inocente, que confiou nele. Então que a maldição de Deus venha sobre ele e a sua casa. Aí Abner tem que suportar isso calado, porque de fato ele tinha feito isso. Então ele é humilhado de maneira justa diante do povo por Davi. Mas agora Abner pode dar o troco. Abner vê Davi se rebaixando ao nível dele. E Abner aceita, porque agora ele pode encarar Davi olho no olho. Ele pode dizer assim: você é tão vil quanto eu. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você tem amigos que não são piedosos, e você tem pedido conselho a esses amigos de coisas que Deus não se agrada, de coisas que você sabe que não é para fazer, mas você e eu às vezes procuramos alguém para ratificar aquilo que a gente já sabe que não é para fazer. E essas pessoas dizem: olha, vai com problema nenhum. Sabe o que eles querem? Eles querem que você se rebaixe em eles. Eles querem que você deixe de ser um santo, porque você sendo um santo incomoda eles. Então eles parecem seus amigos em aceitar o que vocês estão planejando, mas o que eles querem é que eles possam olhar para você no mesmo nível. Você é tão pecador quanto eu, tá? É isso que provavelmente está fazendo com que Abner atue como Davi deseja. Porque se Abner fosse um crente fiel, ali naquele momento, ele tinha dito não à ordem de Davi. Mas ele coopera juntamente, ele coopera com Davi para a morte de Urias. Vamos lá? Tendo, pois, Joabe, então, versículo 16, sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. A ideia aqui é onde a batalha acontecia com maior intensidade. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo. Olha aí, Davi, na sua ânsia de esconder o pecado, colocou em risco não só a vida de Urias, mas de outras pessoas. Caíram alguns do povo de Israel ali, dos servos de Davi. E morreu também Urias o Heteu. Então, Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: então Joabe chama o mensageiro, acabou a batalha, Urias morreu, mas morreram também com Urias outros homens de Israel que não tinha nada a ver com o assunto. Se Urias era inocente, imagina aqueles homens israelitas que morreram por conta do plano de Davi, o plano louco de Davi. Então Joabe chama os mensageiros para dizer a Davi como é que aconteceu na batalha. E aí veja o que Joabe diz a eles. Diz assim: olha, vocês vão contar, imagina aqui, tá? Aqui não está no texto, mas você pode pressupor isso aqui. Vocês vão contar o que aconteceu aqui. Se no final do relato de vocês, aí entra no texto. Se ao terminares de contar ao rei o que aconteceu aqui nessa peleja, suceder que o rei fique nervoso, se encolerize e diga a você, o mensageiro: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubuzete, não lançou uma mulher sobre ele, do muro, um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Olha só, irmãos. Por que Joabe está dizendo isso aqui ao mensageiro? Ele está dizendo ao mensageiro: quando chegar lá, você vai contar a história. E Davi, se Davi o rei se irritar, você diz assim: você dirá a ele, né? Se Davi disser a você quando se irritar: por que vocês chegaram tão próximo do muro? Não morreu assim também Abimeleque, diz aí, filho de Jerubozete?
Jerubozete é o outro nome para Gideão. Esse Abimeleque lá de Juízes 9, ele era filho de Gideão. Por que ele é evocado aqui? Por que Abner está trazendo essa história nesse contexto? Tem um motivo. Por que você lembrou dessa história? Não só, obviamente, pela aproximação do muro, mas tem um ponto a mais. Lá em Juízes 9 diz que Abimeleque era um homem mau, ele era filho de Gideão. Gideão foi um bom juiz. Mas o filho dele, por causa da soberba, o pai quase foi feito um rei de Israel. Gideão ele não quis. Mas o filho queria ser rei. E o filho se ensoberbeceu de tal modo que ele saiu destruindo toda a oposição que ele tinha no meio dos israelitas. Ele matou todos os seus irmãos, Abimeleque, lá em Juízes 9, para conseguir o poder, para conseguir o que ele queria, ok? Você não pode perder isso aqui de contexto. É desse tipo de homem que eu estou falando aqui de Abimeleque. Aí veja, como ele morreu? Ele morreu porque ele cercou uma das cidades. O povo da cidade foi com a torre alta. Ele cercou a torre e ia atacar fogo na torre para todo mundo morrer queimado lá dentro. Só que ele não esperava que lá de cima uma mulher jogasse uma pedra, que é de bom corredor aí, daí uma pedra, e viesse e quebrasse o crânio dele e morresse ali. Mas a ideia não é de Joabe, não é nem como Abimeleque morreu. A ideia é que Joabe era um homem que queria, pelo sangue derramado de outros, estabelecer o poder. E Joabe está mandando em direta para Davi. Joabe escolhe bem a história. Ó, eu sei o que você está fazendo. Eu imagino os seus planos. Aí ele cita a história para poder ferir Davi. Você é como Abimeleque. Você mata inocentes para ter poder. Eu aplico aqui rapidamente. Davi não estava errado em punir assassinos, como ele fizera anteriormente, em amaldiçoar Joabe, em punir os assassinos do filho de Isbosete, filho de Saul. Ele estava errado, Davi puniu esses homens, porque eles foram traidores e assassinos. Mas Davi estava errado em achar que ele, fazendo a mesma coisa, sairia ileso. Nós vemos homens sendo julgados por Deus entre nós, por causa dos seus pecados, e reconhecemos com muito temor que assim deve ser, que o pecado tem que trazer o juízo divino. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós achamos que nós somos especiais demais, e que se nós pecarmos, aquilo que aconteceu com os outros não acontecerá conosco. Não é assim que acontece? Davi está fazendo a mesma coisa que fez Abimeleque, que fez Joabe quando matou a traição lá, que fizeram os homens, né? Os homens Recabe e Baaná, que mataram a Isbosete enquanto ele dormia. E Davi, tendo encontrado esses homens tendo ido a Davi mandou matar esses homens porque eram traidores e assassinos. Então Davi condenava o pecado dos outros, e o juízo vinha sobre os outros, mas Davi achou que ele poderia ser muito amado de Deus. Isso nunca ia acontecer com ele, que ele poderia matar, adulterar, matar, trair, mas que Deus não vinha perdoar tudo, ele não ia cobrar nada dele. Possivelmente o que Davi estava pensando. Mas a Bíblia diz um versículo que nós devemos tremer diante dele. Lá em Romanos, Paulo diz assim: saiba isto, porque isso acontecerá. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, sem acepção, de qualquer homem. Ao judeu primeiro, aos da igreja primeiro, e também aos gregos, aos que não conhecem a Deus. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não importa se é um rei, não importa se é um pastor, não importa se é um presbítero, não importa se é um presidente de safra, não importa. Tribulação e angústia virão sobre a alma de todo homem que fizer o mal e não se arrepender. É o que vai acontecer com Davi. Tribulação e angústia. E ainda que se arrependeu Davi, tribulação e angústias na vida dele estiveram presentes. Cuidado com o pecado. Não deixe o diabo te enganar achando que Deus te ama demais ao ponto de não tratar os seus pecados. Isso é mentira. Porque o pai que ama o filho o disciplina e usa da vara. Cuidado com o que o diabo tem sugerido a você. Você pode pecar, nada vai acontecer com você. Acontece com os homens distantes de Deus. Não você é um crente. Deus vai te perdoar. Ele vai consertar as coisas. Não vai acontecer nada de mal. Cuidado.
Cuidado. Vamos continuar? Versículo de número 22. Partiu o mensageiro e chegando, fez saber Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles a entrar na porta. Então, o rapaz está contando Davi, o mensageiro contando Davi o que aconteceu. Então, os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos seus servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o Heteu. O mensageiro sabia, pela boca de Joabe, que Davi tinha que ter essa informação precisa. E Urias, o Heteu, morreu, tá? Aí, veja o que Davi responde. Assim dirás, versículo 25. Assim dirás a Joabe. Lembra que Joabe falou? Falou o mensageiro? Se o rei ficar irritado, nervoso, porque morreu mais gente, você lembra aí que Urias morreu. A ideia é que Joabe está dizendo assim, ó, eu tive que ajeitar o seu plano, viu? Você pensa que eu poderia mandar Joabe sozinho, Urias sozinho para lá para frente? Não tinha como. Mas gente tinha que morrer. Então eu dei uma ajeitada no seu plano. Mas Urias morreu. Então você não vem reclamar não. Porque o que você queria aconteceu. É mais ou menos isso aí direta que Joabe está mandando. E aí Joabe pensou que o rei poderia até se encolarizar por conta disso. Mas não, olha como Davi responde. Versículo de número 25. Não pareça isso mal aos teus olhos, Joabe, pois a espada é assim mesmo. Devora tanto este como aquele. Intensifica a tua beleza contra a cidade e derrota. E tu, mensageiro, anima a Joabe. Então Davi, ele não está nem se preocupando mais com quem morreu, quem deixou de morrer. Ele está se preocupando que aparentemente ele saiu ileso. Parece que o plano dele deu certo. Então olha a hipocrisia de Davi. Olha assim mesmo. A espada fere tanto aqueles como estes. Acontece em batalhas, as pessoas morrem. Mas Joabe, anime-te, vence aí a batalha e retorna depois. Davi diz assim: a espada, ela fere tanto este como aquele. Quando o profeta Natan for ter com Davi, quando Natan disser a Davi: o Senhor viu o seu pecado. Natan vai usar essas palavras aqui. Agora, pois, Davi, não se apartará a espada, jamais da tua casa, porque desprezaste o Senhor e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Davi usou com ironia. Olha, a espada é assim, ela fere mesmo. Aí Deus vai dizer assim: portanto, a espada não vai se apartar da sua casa. O mal que você faz virá sobre você. Porque o Senhor é justo. O Senhor corrige até mesmo o seu povo. E também é o Senhor. Vamos continuar. Versículo de número 26 e 27. Final. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, e seu marido era morto, ela chorou por ele, o pranteou. Passado o luto, período de luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Irmãos, o fato de Davi pegar agora a viúva, depois do período de luto, e trazer para casa, é em Israel, e é segundo a lei de Deus, um cuidado. Ok? Davi está amparando a viúva, dando um lar à viúva, dando uma casa para a viúva. Só que Davi não está pensando nisso. Aparentemente, Davi quer pousar de piedoso. Olha, a mulher ficou viúva, gente. Por favor, vai falar com a gente. Vou cuidar dela. Então, Davi é o tipo de crente que, quando dá ouvidos ao pecado, vive na sujeira, mas quer chegar na igreja sempre com aparência de um santo. Só que isso não vai permanecer. Isso não pode permanecer. Mas Davi depois da sujeira interna dele, ele tenta arrumar a casa e pousar com alguém piedoso. Deixa ela vir para casa, traga ela aqui para minha casa. Eu vou aparar essa mulher viúva. Mas ele quer esconder a gravidez. Ele quer esconder o pecado dele. A queda de Davi é vertiginosa, irmãos. Um herói da fé antes, agora é um adúltero, assassino, hipócrita, dissimulado.
a história de Davi provoca em nós, irmãos, um anseio por um líder íntegro e perfeito. É triste ver homens como Davi caindo. É triste hoje ver escândalos e mais escândalos de servos do Senhor, de servas do Senhor. Divórcios na igreja, adultério, pornografia, abuso. Tudo isso é muito triste. Só que essas coisas, elas nos preparam e nos fazem ansiar por aquele rei que é perfeito. Aquele rei que jamais nos frustrará. Esse rei é Jesus Cristo. Essas coisas nos fazem olhar para Jesus Cristo, para ver que a nossa esperança última, nossa confiança última deve estar nele, somente nele. Nós amamos nossos líderes, nós devemos orar por eles. Olha para o pastor Davi, você deve orar por seu líder, mas nossa esperança última não está em homem nenhum, senão em Jesus Cristo. Ele não falhará conosco, ele é perfeito e santo. O resto, só a graça de Deus nos susterá. Só a graça de Deus para manter. Parece que Davi conseguiu o que queria, mano. Parece que o enredo que ele escreveu deu certo. A não ser pela última frase do versículo 27. Olha o que diz o versículo 27, final dele. Vamos ler juntos o porém aí? Juntos? Leiamos? Porém, isto que Davi foi mal aos olhos do Senhor. Vocês viram aí, foi mal aos olhos do Senhor? A dinâmica dessa frase já foi trabalhada no texto. Quando Davi diz ao mensageiro, não falar a Joabe, não seja isso mal aos teus olhos. Olha aí, versículo de número 25. Disse Davi ao mensageiro, assim dirá Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos. Aí o versículo 27, mas isso foi mal aos olhos do Senhor. Às vezes nós nos importamos muito com o que as pessoas entendem, acham, ou com o veredito delas sobre as nossas ações. Tomara que isso não tenha sido mal aos olhos do fulano. Tomara que a pessoa não tenha entendido mal a minha ação. Tomara que a pessoa seja misericordiosa comigo e não me julgue mal. E pouco nós nos importamos com o que os olhos do Senhor têm visto e com o que Ele tem achado no nosso comportamento e a nossa vida. Nós deveríamos, acima de tudo, ser preocupados com os olhos do Senhor nos veem. Davi diz, Joabe, isso não seja mal aos seus olhos. Aí Joabe diz, não, tanto que eu participei, tranquilo aqui. E Davi diz, bom, aos meus olhos menos ainda, eu estou envolvido e fiz tudo isso. Mas aos olhos do Senhor, tudo isso foi mal. Shumai, meu irmão, o Senhor Deus não tinha aparecido na narrativa até agora, desde o início do capítulo 11. Não se fala do Senhor, parece que Ele está alheio. Né? A ideia do texto é nos levar a pensar, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não se importa? Coitado de Urias, por que Deus não interviu? Parece que Deus não está nele. Mas Deus está lá, observando. E Ele faz isso e espera para dar a cada pecado a justa correção, a justa disciplina. Deus sempre está observando. O fato de nós pecarmos, quando nós pecamos, e parecer que tudo vai bem, e que nada tem acontecido, não quer dizer que Deus está longe, muito menos que Deus aprova. Nós sabemos agora que Deus está olhando. Deus está preparando o juízo dele, está colhendo os fatos, anotando, para quando Ele julgar segundo a reta justiça. Deus nunca se ausenta. Deus nunca se cala com a justiça. Deus observa do alto o que os homens têm feito na terra, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu termino, irmãos, aplicando 3 verdades. A primeira é o que nós acabamos de dizer. O fato de nossas obras más prosperarem, como crentes, nós pecamos. E às vezes a gente pode se enganar e dizer, Deus não vê.
Deus não se importa, Deus me ama porque Ele me puniu a princípio. Isso significa que Deus não vai corrigir a cada um de nós em nossos pecados. Lembra que Davi escreveu no Salmo de número 39? Se digo, as trevas me esconderão, mas as trevas para ti, ó Deus, são luz. Como é que o Senhor não vai vir? Como é que o Senhor não vai corrigir? Se as trevas para ti são como a luz, não tem como se esconder de Deus. A segunda aplicação é que, meus irmãos, nós devemos orar pelos nossos líderes. Nós vemos aqui a queda terrível de um líder, de um grande líder. Nós devemos orar pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, pelos nossos diáconos, pelos nossos pais. Nós devemos orar por cada líder que colocou Deus sobre nós, porque são homens que podem cair em graves pecados e trazer muita dor em casa, na igreja, aonde trabalham, muito escândalo. Ore pelos seus líderes, para que a graça de Deus jamais se retire deles. Que Deus sustente, que os faça reconhecer o perigo do pecado, e que se consagrem ao Senhor cada vez mais. E líderes, irmãos presbíteros, diáconos, nós aqui, que nós vigiemos. Que nós vigiemos, irmãos. Nós não estamos, como Davi não estava, isento de cair em pecado, quando não vigia, e quando não orou, quando não vigiou e orou, e buscou o Senhor. Nós também não estamos, irmãos. Satanás, ele visa muitos líderes da igreja, porque ele sabe que o estrago provocado pelo pecado e escândalo do líder pode prejudicar muito a obra do Senhor. Cuidado, meus irmãos. Eu e vocês, cuidado. Por último, se você está pensando, isso é comum alguém pensar, em como Deus poderia perdoar alguém como Davi, um adúltero, um assassino, um traidor, um hipócrita, se tornou isso, um exemplo de fé, de justiça, de lealdade, agora caiu num pecado tão grave. Como é que Deus pode perdoar um homem assim? Se eu e você pensamos assim, que Deus não possa perdoar um homem assim, nós não entendemos nada do Evangelho. Nós somos Davi. Lembra quando a gente viu Davi vencendo as batalhas? Que nós falamos assim, irmão, não pense que Davi é um exemplo de você aqui. Davi, quando vence as batalhas, é um exemplo de Cristo. Quando Davi triunfa, ele está apontando para Cristo que triunfa por nós. Mas agora Davi é um exemplo de cada um de nós aqui. Agora sim, ele é um tipo de nós, por assim dizer. Ele representa eu e você, miseráveis, pecadores, que podem fazer coisas terríveis. E mesmo assim nós cremos que Deus pode nos perdoar, que a sua graça nos alcançou. Nós podemos nos perder em graves pecados, se a mão de Deus não nos impedir. Mas é somente pela graça de Cristo que nós não podemos ser tão terríveis como poderíamos. E mesmo sendo terríveis como poderíamos, a graça de Cristo pode nos restaurar. Davi foi restaurado, mesmo depois de tudo que ele fez. E depois desse texto trágico, triste, há uma palavra de esperança, porque nós sabemos o fim de Davi. Deus perdoa o mais grave e terrível pecado. Deus tem poder em Cristo para perdoar aquele que confessa o seu pecado. O apóstolo Paulo sentiu a angústia de Davi. Ele, no brado, disse: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas não termina aí. Paulo diz assim: graças a Deus por Cristo Jesus. Ele livra do pecado e das consequências do pecado. Jesus Cristo salva pecadores como Davi e como eu e você, dos mais terríveis pecados, no mais terrível estado. Jesus Cristo não deixará que os crentes desviados partam para sempre da sua presença. Ele não permitirá. Ele irá recuperá-los. Ele disse que eles nunca perecerão. Lembra? Aqueles que meu Pai me deu,
aquilo que meu pai me deu, que é o meu corpo, é maior do que tudo. E da minha mão ninguém finalmente os tirará. Aquele que crê em mim jamais perecerá. Davi creu no Senhor Jesus Cristo. Ele creu naquele que viria da sua linhagem, mesmo fazendo essas coisas terríveis. Jesus não permitiu que ele perecesse no seu pecado. Jesus iria tratar o pecado de Davi. Eu não conheço você como Jesus conhece. Talvez você tenha cometido um grave pecado. Talvez você esteja cometendo agora um grave pecado. Mas nessa noite, o texto diz: Deus perdoa todo aquele que vier a Ele confessar seu pecado, por mais grave que seja. Cristo tem em seu sangue poder para nos purificar de toda a iniquidade, de toda a injustiça, assim como fizeram com Davi. E Davi creu nisso. Lembra no Salmo 51? Ele diz: lava e ficarei limpo, purifica-me e ficarei mais alto do que a neve. Deus tem esse poder. Que Deus nos abençoe. Amém.